O cérebro humano é, sem dúvidas, o objeto mais complexo já identificado em todo o universo conhecido. Com cerca de 86 bilhões de neurônios interligados por trilhões de conexões, ele é capaz de realizar feitos impressionantes. Criar arte, resolver equações complexas, sentir emoções profundas, sonhar, planejar o futuro e ainda se questionar sobre sua própria existência. Mas diante de tanta complexidade surge uma pergunta inquietante. Como um sistema tão sofisticado pode simplesmente existir? Teria o cérebro sido criado apenas pelo acaso da natureza ou foi cuidadosamente projetado por uma inteligência maior? Essa é uma das questões mais profundas da humanidade, que atravessa a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Nesse texto faremos uma viagem que une todas essas áreas para tentar entender como o cérebro pode ter surgido e o que ele realmente é. O que é o cérebro? Fisicamente, o cérebro é uma massa gelatinosa de aproximadamente 1,4 kg, localizada dentro do crânio. Ele é composto por tecido nervoso, vasos sanguíneos, gordura, proteínas e principalmente bilhões de neurônios, menos as células responsáveis por transmitir sinais elétricos e químicos. No entanto, apesar de sua aparência simples, sua função é extraordinária. O cérebro controla absolutamente tudo: o batimento do coração, os movimentos, os pensamentos, a fala, as emoções, a percepção, os sonhos e até mesmo o entendimento de conceitos abstratos como amor, justiça e eternidade. É também o único órgão que estuda a si mesmo. A ciência e a origem do cérebro. Segundo a biologia evolutiva, o cérebro humano é resultado de bilhões de anos de evolução. O processo teria começado com organismos unicelulares, que com o tempo desenvolveram formas simples de reação ao ambiente estímulo e resposta. Aos poucos surgiram estruturas mais complexas, como redes nervosas em animais primitivos. Com o passar dos milhões de anos, os cérebros se tornaram cada vez maiores e mais eficientes, até que o cérebro dos mamíferos e, finalmente, dos seres humanos passou a dominar o planeta. De acordo com essa visão, tudo aconteceu sem o planejador apenas por seleção natural. Os organismos com cérebros melhores sobreviviam mais e se reproduziam. Parece uma explicação simples e elegante, mas ela também levanta dúvidas importantes. A complexidade que desafia o acaso. Quando olhamos para o cérebro humano, percebemos algo que vai além da explicação mecânica. O cérebro não apenas reage ao ambiente, ele cria símbolos, constrói linguagem, imagina o futuro, reflete sobre o passado e inventa conceitos como ética, arte, fé e beleza. A comunicação entre neurônios acontece com uma precisão absurda. Um único neurônio pode se conectar com até 10.000 outros. As sinapses se ajustam com base na experiência, permitindo aprendizado e memória. O cérebro muda, se adapta e se reconstrói. Isso se chama neuroplasticidade. A dúvida é: como isso pode ter surgido por puro acaso? Muitos cientistas admitem que a origem da consciência, menos o sentir do cérebro, menos ainda, é um dos maiores mistérios da ciência moderna. Como algo físico e material pode gerar algo imaterial, isso é chamado de o problema difícil da consciência. O cérebro como prova de uma criação. Essa complexidade levou muitos filósofos, pensadores e espiritualistas a considerarem que o cérebro não é fruto de uma sequência de acidentes naturais, mas sim uma obra de uma inteligência maior, um projeto, um sistema tão bem estruturado que só poderia ter sido planejado. Nessa visão, o cérebro seria uma espécie de instrumento da consciência, menos como um rádio que capta um sinal invisível. O que chamamos de mente ou alma não estaria no cérebro, mas usaria o cérebro para se expressar no mundo físico. Vários textos religiosos, espirituais e filosóficos fazem referências ao sopro da vida ou à centelha divina que nos torna conscientes. Isso reforça a ideia de que o cérebro pode ser mais uma antena do que uma fábrica de pensamentos, uma mente que cria a própria mente. Imagine um supercomputador capaz de fazer cálculos infinitos, mas que também escreve poesia, ama, sofre e deseja. Agora imagine que esse supercomputador foi criado por um processo completamente cego, sem propósito, sem planejamento. Essa é a contradição que muitos enxergam na ideia de que tudo surgiu por acaso. A matemática, a física, a lógica, a música e até as emoções seguem padrões estruturados, ricos em ordem e simetria. E toda vez que na natureza vemos ordem e propósito, tendemos a supor que houve intenção. É por isso que tantos pensadores acreditam que a existência do cérebro aponta para a existência de uma mente maior, algo além do tempo e da matéria. Uma consciência suprema, um criador. E se o cérebro for apenas uma parte do todo? Outra visão filosófica propõe que o cérebro não é o começo da consciência, mas apenas uma ferramenta que traduz a consciência em ação física. Isso significa que
a consciência existiria além do corpo. O cérebro seria apenas o meio pelo qual essa consciência se manifesta. Quando o cérebro é danificado, a expressão dessa consciência é limitada, menos assim como uma antena quebrada não capta bem o sinal. Esse tipo de visão está presente em diversas tradições, como o budismo, o hinduísmo, o espiritismo, o gnosticismo e até mesmo em algumas linhas da física quântica moderna que discutem a possibilidade da mente influenciar a matéria. A neurociência ainda busca respostas. A ciência não tem todas as respostas. E isso é algo que muitos cientistas admitem. A própria Suzana Herculano Ouzel, cientista brasileira que revelou que temos cerca de 86 bilhões de neurônios, admite que ainda sabemos muito pouco sobre como a consciência emerge do cérebro. Ela diz: temos um órgão extraordinário entre os ouvidos. Mas o que ele é capaz de fazer ainda nos surpreende a cada estudo. Pesquisas atuais tentam entender como exatamente os neurônios criam pensamentos, por que o cérebro sonha, de onde vem a intuição, a criatividade e o amor. O que acontece com a mente após a morte? Enquanto essas perguntas não têm resposta clara, o cérebro continua sendo um enigma em constante descoberta. Então, o que devemos pensar? A resposta sobre se o cérebro é fruto do acaso ou de uma criação inteligente depende da visão de mundo de cada pessoa. A ciência oferece uma explicação baseada em leis naturais e evolução. A filosofia questiona a origem da mente e da consciência. A espiritualidade vê o cérebro como uma obra divina, uma criação com propósito. Todas as áreas têm suas limitações, mas também suas verdades. O mais importante talvez não seja escolher uma explicação definitiva, mas manter a mente aberta para todas as possibilidades. E a beleza disso tudo? Talvez o mais bonito de tudo seja isso. O cérebro é tão complexo que ele próprio é capaz de se perguntar de onde veio. É como se o universo tivesse criado um órgão capaz de refletir sobre o próprio universo. Essa capacidade de autoconsciência questiona, de sentir, de buscar sentir, talvez seja a maior prova de que a existência vai muito além do acaso. Considerações finais: se o cérebro foi criado ou se formou por evolução, uma coisa é certa: ele é um milagre da natureza ou da criação. Um sistema tão bem elaborado, tão sutil e poderoso, que ainda estamos longe de entender completamente. Talvez o mais sábio seja reconhecer o mistério e se maravilhar com ele. Seja qual for sua crença menos científica, filosófica ou espiritual, o fato de você ter consciência, sentir, pensar e buscar sentido já é por si só uma prova de que há algo muito especial em ser humano. O cérebro é o universo olhando para si mesmo.